Bem-vindos ao Casa Comum, nosso espaço à quarta-feira, com a Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco. Bem-vindos. Vamos falar sobre a questão interna, para já, olhando um bocadinho para o contexto, não dos dados da crise que temos falado nos últimos programas, mas algo que talvez até transcenda este momento. Porquê é que tem sido tão difícil um diálogo entre os dois maiores partidos nos últimos tempos? Eduardo Pacheco, tem resposta para esta pergunta? Bem, eu penso que é sobretudo uma relação difícil do ponto de vista pessoal, porque os dois partidos sempre se entenderam no passado. Podia às vezes haver momentos melhores, momentos piores. Eu recordo quando José Sócrates liderou o Partido Socialista, não era muito fácil o tal diálogo, mas sempre foi, porque nós estamos de acordo em muita coisa, não é só nas coisas de Estado, em termos de defesa, negócios estrangeiros, na nossa relação com a Europa, com o mundo. Esses são os consensos tradicionais. Claro. E por isso, e depois, claro que há divergências noutras áreas, senão éramos só uma família política, não somos duas, uma de centro-esquerda, outra de centro-direita, portanto, é natural. Mas havia as tais pontes. Ultimamente, eu acho que há ali uma relação pessoal conflituosa que prejudicou muito a relação do próprio partido, dos próprios partidos e dos grupos parlamentares. Aqui, eu penso que o Partido Socialista e a sua direção tinha que estar disponível para falar, mas também o próprio Ministro dos Assuntos Parlamentares tinha aqui que fazer o trabalho de estar a tecer em um ponto cruz muito pequenino, de compromissos e, pelos vistos, nem sempre houve esse cuidado ao longo deste ano. E o que leva ao que ao chegar aqui, as posições estão completamente extremadas. Mas é uma questão agora das lideranças Montenegro, Pedro Nuno Santos, ou anteriormente? Não, já havia algum anteriormente eu não senti. Anteriormente não senti. A relação anterior, quer dizer, o líder anterior, Rui Rio e António Costa, tinham uma relação cordialíssima, já quando eram autarcas, um de Lisboa e outro do Porto, e depois como líder da oposição e primeiro-ministro. E antes ainda mais, eu podia ir mais para trás e ver que essa relação existia sempre. Entre o Montenegro e António Costa, a relação também existia, portanto a coisa está mesmo pior a partir do momento em que este líder do Partido Socialista e o líder do PSD assume a pasta de primeiro-ministro, e aí é que as coisas azedaram. Mariana, esta questão é colocada porque basicamente estes dois partidos têm alicerçado estes consensos em áreas-chave, não talvez na área tão social, mas na questão da defesa, na questão da política europeia. E de facto estes canais de comunicação de vez em quando emperram ao nível de eventualmente não se conseguir conversar. O caso evidente foi quase a avocação para o plenário daquilo que aconteceu na semana passada, relacionada com aquela discussão que já aqui debatemos, na verdade. Porquê é que isto chegou a este ponto? Bem, eu talvez fosse um bocadinho mais atrás, porque me parece que há aqui dinâmicas que extravasam as personalidades e que não decorrem fundamentalmente delas. Mas antes precisava de fazer aqui um disclaimer. Não. Que é, nós estamos aqui a falar, na minha perspectiva, de um diálogo sobre assuntos específicos ou sobre temáticas concretas em alguns momentos, porque do ponto de vista daquilo que se poderia chamar uma aliança mais estrutural, eu continuo a achar que ela não é desejável. Mas já lá vou. Certo, só deve acontecer pontualmente. Em primeiro lugar, ao longo dos últimos anos foi possível, em matérias que até não eram tradicionalmente alvo deste tipo de diálogo, fazê-lo em temas importantes. No tempo do presidente do PSD, Rui Rio, em matérias de fundos comunitários, em matérias de infraestruturas, porque nós vivemos nas últimas décadas sempre um avanço e recuo quanto aos grandes projetos, e foi possível aprovar na Assembleia da República, por uma maioria de 2/3, segundo proposta do António Costa, um plano comum partilhado por ambos, e neste acordo está a raiz de não estarmos, por exemplo, neste momento, novo aeroporto outra vez a abrir um tema sobre a localização do novo aeroporto. Mas na justiça, na saúde, na justiça educação, não foi, e eu julgo que essa é uma responsabilidade. É uma responsabilidade do Partido Socialista, e um dia que possamos falar sobre justiça, podemos falar um pouco sobre ela, porque acho que provavelmente teria sido
teria sido importante, embora a forma como foi apresentado fosse talvez um pouco excessiva, como, para falar agora em coisas deste governo, o governo também não hesitou em apoiar António Costa para o Conselho Europeu e, portanto, nós mesmo nos últimos anos temos tido alguma capacidade de diálogo em algumas matérias. O que é que me parece que torna isto muito difícil? É que desde a crise financeira, em 2008, e depois no período da Troika, houve uma tentação, em parte a parte, de responsabilizar políticas nacionais por algo que transcendia em muito o que se passava no nosso país. E a partir daí gerou-se um diálogo que é sempre muito acusatório sobre, vou simplificar, quem é que chamou a Troika, quem é que foi além da Troika, que eu acho que deteriorou a capacidade de diálogo, designadamente em matérias orçamentais e outras. Então está a puxar o filme bastante para trás. Estou, porque acho que é desde aí que muda uma forma de olhar para as responsabilidades políticas de forma muito, muito relevante e que depois se torna muito difícil, porque se nós consideramos que foi o outro partido responsável sozinho no meio de uma crise internacional e financeira por determinadas medidas, nós estamos a limitar. E esta geração, que agora está no poder em ambos os partidos, é a geração que tem o seu crescimento político muito marcado por este período. E, portanto, acho que se deteriorou, fulanizando mesmo, coisas que foram muito além. Se na pandemia tivéssemos decidido dizer que havia 1 ou 2 ministros responsáveis pela crise pandémica, isso pareceria absurdo, mas, na verdade, isso aconteceu na crise financeira e eu julgo que aí se marcou um afastamento maior em matérias económico-financeiras, onde temos perspectivas diferentes, designadamente sobre o Estado Social, mas tínhamos um entendimento comum sobre algumas matérias e deterioram-se as relações, e quando se deterioram as relações, depois o diálogo é mais difícil. Mas, para terminar numa nota de otimismo, eu julgo que existem hoje condições, quer no plano das infraestruturas, quer mesmo no plano da utilização de fundos europeus, para ter um diálogo muito mais alargado e espero que ele vai possa ser existir. necessário, é isso? É muito provável que venha a ser mais necessário do que foi até aqui. Micro-rondas, antes do segundo tema. Aliás, eu penso que eu discordo aqui nesse ponto de irmos tão atrás, porque já depois disso, nomeadamente contra António Costa e Rui Rio, e mesmo com o Passos Coelho e António Costa, Passos Coelho na oposição, recordo-me logo do Santander, do caso do Banif ter sido trabalhado entre os dois, e portanto foi-se mantendo. Entretanto, as coisas foram-se agudizando mais recentemente. Mas agora, posto aqui também uma outra razão, que eu acho que tem a ver com o formato, como é que eu ia dizer isto, mediático de muito dos debates da discussão parlamentar. Porque, quer dizer, aquilo é visto quase como um combate de boxe. Eu recordo que o Rui Rio muitas vezes participava nesses debates e depois era acusado internamente de ser frouxo, por não ter gritado, por não ter chamado determinados nomes ao Primeiro-Ministro. E isto, quer dizer, e ele dizia, não, porque não é a minha maneira de estar. Mas, quer dizer, mas isto significa que as pessoas valorizam os tifosi de cada partido, espicaçam os seus líderes, tu tens que lhe dar 2 caneladas, 3 pontapés, tens que ser bruto, tens que ser mal criado. Mas agora é preciso que os dois partidos, especialmente neste momento, conversem sobre o quê de forma prioritária. Bem, em primeiro lugar é sobre a viabilização do governo, aquele que vier a resultar das eleições. E eu acho que aqui é um momento fulcral para a democracia, que é perceber se os dois partidos estabelecem um diálogo que não é só para este momento, mas que possa trabalhar para o futuro, em termos de viabilização do governo e no acordo das principais áreas. Deu o exemplo da justiça, é um exemplo, mas na segurança social é outro exemplo, onde as reformas não podem ser feitas reformas pontuais, precisam de reformas profundas, e isso tem que ser com o acordo entre os dois principais partidos. Peço que detalhe um pouquinho aqui esta ideia de quais são as matérias prioritárias e urgentes, onde esta conversa entre PS e PSD tem necessariamente que existir, de alguma forma. Sim, antes disso vou só acrescentar que acho que há mais um dado que agravou estas condições, que é a existência de um terceiro partido de grande dimensão. A existência do Chega, naturalmente, reduz a capacidade de diálogo, porque parece que há sempre um terceiro partido que pode aparecer como ganhador de um qualquer diálogo mais aprofundado.
Eu diria que todos os temas que normalmente aqui conversamos na segunda parte da nossa conversa, mais sobre as matérias europeias, vão exigir um diálogo muito alargado, porque nós temos colocado sempre os termos em investir mais em defesa, mas esse caminho, também por ser bastante lento no tempo, é um processo que é lento, precisa de partir de um acordo mais alargado sobre ganhando a defesa uma prioridade orçamental, independentemente da sua dimensão, o que é que isso significa? Um acordo mais alargado? Das coisas. Não, digo que uma capacidade de conversar mais aprofundadamente, porque cada decisão vai repercutir-se durante os próximos bastantes anos. Mais do que temos agora. Mais do que temos agora. E por isso eu diria que as matérias relativas ao diálogo que está a acontecer a nível europeu sobre defesa, sobre decisões estratégicas de autonomia e de soberania energética na área da inteligência artificial ou outras, precisam talvez com mais urgência de qualquer outra. Qual é o nosso problema principal? Nós, este governo, que agora cessa funções, foi viabilizado porque o PS rejeitou as moções de rejeição do governo. E passámos os meses seguintes a ouvir dizer que, como tínhamos, vou agora citar, aprovado o governo, o programa que tinha que ser aplicado era o programa do governo, apesar de ele não ter maioria. A maturidade democrática necessária para podermos dialogar sem que isso depois seja cobrado, quase limitando o outro, e aqui o outro, tanto faz quem seja, no seu papel de oposição, é preciso que cresça, porque se parecer, cada vez que nos sentamos à mesa para dialogar, que ficamos impedidos de fazer oposição, nenhum partido, nem o PS, nem o PSD estará disponível. Então vamos à segunda conversa. Governabilidade e estabilidade. Duarte, os principais partidos devem ser claros perante os eleitores, antes das eleições, sobre aberturas para geringonças à esquerda e à direita, e no caso à direita, muito clara e frontalmente, Duarte, deve o PSD considerar esta hipótese de uma geringonça, por exemplo, que chegue ao Chega? Vou ser claro. Não é o desejável. Preferia que os dois partidos repetissem aquilo que aconteceu até 2015. Ou seja, que os dois partidos aceitassem que o partido que chegassem primeiro tinha a liderança do governo e que o outro partido viabilizava essa governação. Como digo, isso não significa que não possa fazer oposição e não significa que tenha que subscrever todas as propostas que venham do governo. Isso é o normal. Mas aquilo que é a base da governação possa ser feito. Foi assim que o PSD fez com o engenheiro Guterres. O professor Cavaco governou primeiro, também em minoria. Portanto, eu acho que devia ser esse o caminho. Mas em nome da governabilidade à direita... Se o PS não aceitar isso e tiver disponível para fazer geringonças à esquerda, o PSD não pode ficar limitado a gerar entendimentos de incidência parlamentar com os partidos à sua direita. O exemplo dos Açores é o exemplo que eu vou buscar. O mundo caiu por o Chega ter viabilizado o governo do PSD, dando em troca algumas medidas que eles consideravam fundamentais para isso? Não. O governo está a governar bem os Açores. Tal como aconteceu na geringonça aqui no continente, em que, eu costumo dizer, os partidos acordaram um caderno de encargos e acordaram discordar noutras matérias. E isso pode acontecer com o Chega à direita? Os partidos à sua direita, inclui o Chega naturalmente. Com algumas linhas vermelhas, ou independentemente do que o Chega pensa num conjunto de matérias? Não, quer dizer, aqui o importante é aquilo que se chega em comum. Há muitas coisas em comum entre o programa do PS e o programa do PSD. Então é o fim do não é não? Para mim, é. Se o PS não repetir o não é não com os partidos à sua esquerda. Mas deve o PSD, por exemplo, procurar uma conversa com o PS antes de eventualmente procurar a geringonça que chega ao Chega? Eu preferia essa situação, ganhando o PSD ou ganhando o PS, que os dois partidos fizessem esse acordo, esse entendimento. Não precisa ser escrito. Quando as pessoas são adultas, basta a palavra. Que quem ganhar, o outro viabiliza a sua governação. Aliás, Hugo Soares... Viabiliza a sua governação, vai até onde? Há orçamentos, obriga a viabilizar os orçamentos, negociar naturalmente algumas questões e depois negociar o orçamento. Desde que o orçamento não venha com medidas completamente absurdas. É preferível isso a ter uma maioria sustentada no Chega a nível parlamentar? Eu preferia.
Hugo Soares já fez essa referência, e é secretário-geral do PSD, portanto, fala em nome do PSD, que se o Dr. Pedro Nuno Santos ganhar as eleições, que o PSD deve retribuir aquilo que aconteceu no último ano. E, portanto, tem todo o direito de governar. Aquilo que nós não podemos aceitar é o PS não ganhar as eleições, mas está disponível, mesmo assim, para governar se tivesse uma maioria à esquerda, mas dizer o PSD pode não ganhar, mas se tiver uma maioria à direita não o pode fazer. E as regras têm de ficar claras para os dois lados. Mariana, e o que o PS deve fazer nesta circunstância? Que garantias pode prestar, por exemplo, também no lado centro-esquerda e esquerda? Bom, eu tenho a experiência recente de ter a convicção de que o Partido Socialista em 2015 foi muito claro sobre o seu entendimento, dizendo o secretário-geral António Costa à data que, na perspectiva do Partido Socialista, o conceito de arco da governação, tão limitado como ele existia naquele momento, tinha que ser ultrapassado e que os partidos, nomeadamente aqueles partidos que estavam à esquerda do Partido Socialista, tinham que se poder responsabilizar por opções e decisões, e mesmo assim isso foi visto com muita surpresa quando depois aconteceu, e fazia parte da moção, do programa, de todos os documentos que o Partido Socialista apresentou no passado. Eu julgo que é importante que os partidos sejam claros sobre o que é que admitem e deixem, o que é que o PS deve deixar claro? Eu julgo que para o Partido Socialista nada mudou face a 2015 e o entendimento de que o diálogo à esquerda existe e é possível, considerando esses dois partidos democráticos e do arco da nossa política há muitos anos, se mantém. Não tenho nenhum sinal de que o Partido Socialista tenha um olhar diferente sobre esta matéria do que teve em 2015. Então é indiferente ao facto do PSD precisar de um apoio parlamentar do Chega para governar? Nós em política temos de conseguir olhar para a realidade e definir as diferenças. Quem considere que o Chega tem no quadro político português o mesmo lugar que tem o Partido Comunista Português ou o Bloco de Esquerda, naturalmente pode pensar que esta decisão não é difícil, mas o Chega tem um posicionamento de desafio ao regime, de desafio às suas regras, e Portugal não é o primeiro nem é o último país, certamente, que definiu regras de linhas vermelhas ou de não é não. Na Alemanha, partidos congêneres encontraram entendimento para que a AfD, por exemplo, não tivesse um papel preponderante na governação. Pronto, certo, mas isso é uma decisão que cabe principalmente ao PSD, julgo que ninguém põe sequer a hipótese. O PS não vai salvar o PSD das influências do Chega? A questão não é essa, a questão é o PS não se vai coligar com o Chega, julgo que isso é claro para toda a gente, e portanto quem tem que clarificar novamente, e não vou dizer, nas últimas eleições o PSD clarificou, e eu julgo que isso deve ser... Mas aqui o Eduardo, por exemplo, acha que não pode cair. Pronto, mas por isso é que me parece que é importante que se clarifique e depois que os partidos vão separados a eleições, porque é importante que eles sejam avaliados pelo que propõem, que se saiba, vou simplificar, quanto vale cada um, porque é nessa base que depois coligações ou acordos de incidência parlamentar, que não sejam coligações, podem ser negociados. Julgo que o Partido Socialista, nesta fase da sua vida política, não tem nada a definir, está completamente definido. O PSD terá novamente que se pronunciar sobre este facto, e não há como fugir a isso, e julgo que todos sabem, o Eduardo Pacheco também, que isso tem consequências, umas positivas, outras negativas, e é preciso enfrentar. É importante, respondendo à primeira pergunta, que todos se clarifiquem. A pergunta que resta ao Partido Socialista é, novamente, aquela a que eu procurei responder na pergunta errada. Para mim, a existência de um acordo entre os dois maiores partidos deve ser uma coisa muito excepcional e só numa situação muito limite. O que é excepcional? Uma Europa em guerra, estamos com dificuldades, o que é que... Vamos lá ver, nós estamos com dificuldades, o país tem muitas dificuldades e desafios, mas não vive nenhum momento de angústia e de incapacidade. Temos uma situação financeira que nos permite olhar para o mundo com nem uma para abertura, evitar uma um governo de ano a ano, Mariana Vieira da Silva. Nós temos que avaliar a situação que vivemos, chamando a atenção para que o que nos trouxe até aqui nada tem a ver com a posição do Partido Socialista sobre as matérias de governabilidade. Até aqui, em todos os momentos,
o PS viabilizou, incluindo rejeitando 2 moções de censura. A razão pela qual nós vamos para eleições não tem nada a ver nem com a dimensão de cada um dos grupos parlamentares, nem com nenhum outro fator, a não ser com uma questão de confiança no Primeiro-Ministro, que deixou de existir por parte de muitos partidos e que o Primeiro-Ministro resolveu vincá-la e pedir um voto de confiança que chumbou. Nós não estamos aqui a discutir nenhum problema de governabilidade. Este governo fez o que entendeu, aliás, muitas vezes acusando o partido que viabilizou o orçamento das coisas mais inimagináveis, e estava a governar. E, portanto, não considero que se possa apontar ao Partido Socialista nenhuma responsabilidade sobre este ciclo muito curto. Vamos ao tema europeu. Este tema vai ficar para continuarmos a debater. Aqui com vontade de responder. Vamos para o tema europeu. Euronet Plus. Neste tema europeu, obviamente que a questão de defesa, que já aqui falámos, é de facto essencial, mas não é a única deste Conselho Europeu. Duarte, o António Costa, na sua ambiciosa carta aos líderes, quer fazer uma cimeira de um dia, mas admite, enfim, derrapaço para o segundo dia, porque a agenda é gigantesca. A minha pergunta é se há tempo para resolver a questão da competitividade, ou vai ficar à espera, por exemplo, a questão económica vai ficar à espera desta avalanche de medidas na área da defesa que os líderes europeus têm que tomar. São 2 matérias que podem andar em paralelo. E, portanto, uma coisa... António Costa diz que estão em paralelo. E nada inviabiliza que uma coisa... Aliás, pelo contrário. Repare, muito daquilo que aconteceu na economia americana nos anos 80 e os anos 90, em termos de novas tecnologias, de investigação e desenvolvimento, decorreu precisamente da indústria militar. Do grande investimento público na indústria, nomeadamente com a famosa Guerra das Estrelas do Presidente Reagan, que fizeram muitos avanços que depois foram utilizados pelas empresas, pela indústria americana, reforçando a sua competitividade. Só para dar aqui um exemplo. Ora bem, mas são 2 casos. A investigação e o desenvolvimento que tem que ser feito, quer pelas universidades, quer por empresas privadas, quer por institutos públicos, pode avançar, ao mesmo tempo que se vai ter que apostar na defesa, e quando as empresas começarem também a reforçar a produção de armamento em território europeu, também isso reforça a economia Então vamos europeia. à defesa. Estamos a falar de um pacote de 800 mil milhões de euros, dos quais 650 mil milhões, eventualmente, dos bolsos nacionais, uma exceção ao Pacto de Estabilidade garantida, mais dinheiro público, até 1,5% do PIB por ano. Em contas portuguesas, 1,5% do PIB por ano é mais qualquer coisa como 1/4 do orçamento da saúde, do Ministério da Saúde. E depois 150 mil milhões de euros nos mercados, digamos assim, para além do recurso ao BEI. É a linha certa? É isto que a Europa precisava? A Europa não precisaria disso se tivesse feito o mínimo de investimento ao longo dos últimos 40 anos. Como não fez, agora tem que fazer à bruta. Mas é preciso fazê-lo. E é essencial fazê-lo. Nós reparámos... O que é que aconteceu há um ano, quando a Suécia e a Finlândia resolveram aderir à NATO? Foi para garantir a sua segurança, porque pensavam que o artigo 5º era automático. Hoje já se percebeu que não é automático. Hoje não sei se eles iriam pedir para aderir. Por isso nós temos que ter defesa europeia que nos defenda de eventuais inimigos externos à Europa. Mas pense, e para isso Portugal, precisamos de armamento. 1,5% do PIB, se acrescentar mais 1,5%, enfim, se as contas não são bem assim, mas estamos a falar de um duplicar praticamente a despesa de defesa. E passaremos a estar autorizados para esse efeito. E, portanto, se passamos a estar autorizados para esse efeito... vai ter que haver uma opção sobre as fontes do dinheiro. Não, podemos ter o déficit. Pode ir a déficit. Os limites que estão estabelecidos podem ser ultrapassados, e nós que até estamos com superávit, podemos regressar a déficit, não chegando sequer aos 3%, para fazer esse investimento. E isso é permitido, e é uma opção que nem sequer vai ser vista pelos mercados como algo recriminatório, porque decorre de uma orientação europeia. Agora só aqui uma nota. Onde é que só isso me preocupa e que me irrita até um bocadinho? Então. É que as grandes empresas no território europeu de armamento são de capital americano. E, no fim do dia, são ser os Estados Unidos que vão recolher dividendos desse investimento. E irrita-me um bocadinho porque nós estamos a caminhar precisamente porque percebemos
da inconstância da administração americana e que temos que o fazer para estarmos seguros, porque o chapéu de chuva americano desapareceu, mas mesmo assim, quem nós vamos beneficiar vão ser empresas americanas. Mariana, o que é que acha do livro branco da defesa europeia, que eu aqui estava só a resumir, e já agora, isto afasta esta conversa sobre é preciso tirar em dinheiros sociais para investir na defesa, globalmente falando em termos europeus? Bom, julgo que os países aí não estão todos exatamente na mesma posição, porque mesmo apesar da exceção às regras do plano de estabilidade, que duram 4 anos, de acordo com o que foi apresentado, há países que ficarão numa situação de alguma dificuldade. Portugal fica numa situação em que, mesmo com os acréscimos de 1,5 que tinha referido, pode nem ter que acionar esta cláusula, que só precisa de ser acionada acima dos 3%, ou depois em matéria de dívida com números um pouco mais baixos. E quando o governo anterior, agora muito criticado por isso, realçava que num momento de instabilidade os países precisam de estar preparados, isso também se vai ver agora. Portugal tem condições para fazer estas opções sem um garrote financeiro a pressioná-lo. Não quer dizer que não sejam difíceis. Há aqui decisões que podem ser difíceis, mas elas não acontecem num momento de significativo aperto. É claro que a precaução não tinha a ver apenas com isto, mas com a eventualidade de termos outras crises, ou uma recessão, as prestações sociais a terem que subir. A verdade é que o país estava a crescer e, estando a crescer, podia e devia não ter políticas procíclicas, e foi isso que fizemos, e por isso enfrentamos este desafio, que não é isento de dificuldades, numa situação que é melhor do que esperávamos. Há países que não têm a mesma situação, incluindo grandes países, grandes economias europeias, e por isso aqui nas últimas semanas tenho destacado a importância de um acordo que entretanto se fechou na Alemanha, porque ele de facto muda muito a perspectiva de investimento que pode ser feito. A questão social não vai ficar para trás? Eu julgo que nós, em Portugal e a Europa no seu todo, tem condições para assinalar que pretende fazer este caminho a par dos objetivos que definiu em matéria de Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Queria destacar que em toda a documentação é muito referido aquilo que o Duarte Pacheco aqui chamou a atenção, a necessidade de procurar comprar e investir em indústrias europeias, e que a forma como se define a amplitude deste investimento inclui investimentos fundamentais em inteligência artificial e em cibersegurança, e portanto também não estamos a falar de apenas, mesmo que isso também tenha que acontecer, de armas e de munições. Estamos a falar de todo um investimento alargado em matéria também de inteligência artificial, de cibersegurança, e Portugal também aqui precisa de fazer este investimento. Já precisava, quando discutimos o relatório Draghi, também conversámos sobre isso, e é aqui que estes dois temas se juntam, não é? Se juntam. As redes sociais do Presidente do Conselho Europeu mostram as reuniões que está a fazer telefónicas na preparação do Conselho, e eu julgo que estas preparações atempadas têm corrido bem, e a minha expectativa é que este Conselho possa ser um momento em que ultrapassamos divergências que ainda persistem, porque além do que aqui está escrito, o que importa é garantir que é feito, e para se garantir que é feito, isso implica a construção de uma mensagem comum a nível europeu, que é ainda o principal desafio. 2 minutos só. Mente aberta e espírito de responsabilidade coletiva, escreve António Costa, que é o que pede para a reunião, até nesta matéria económica em particular. Acha que vai ser possível? Depois teremos, se calhar, noutros programas, a possibilidade de detalhar a questão económica, mas deste ponto de vista, acha que o Conselho vai ter... A Mariana disse sobre a situação que o governo do Dr. António Costa, a situação financeira que o Dr. António Costa deixou, eu queria realçar que é daquilo que foi mais positivo do meu ponto de vista, porque ao contrário dos outros governos socialistas, em que de facto a situação, ao ficarmos em déficit excessivo ou ter que chamar entidades externas, neste caso não, e muito devido ao Dr. Mário Centeno e depois aos ministros que seguiram, e que foi até uma surpresa
para muitos de nós, sinceramente, eu incluo-me, que não acreditava... Mas também fomos claros na campanha que era esse o caminho que seguiríamos. Ainda bem, mas fico feliz e agora que não haja retrocesso e que vá nesse sentido. Mente aberta, e disponibilidade. Sim. Eu percebo o Dr. António Costa, como dizia o professor Marcelo, é um otimista e, portanto, é bom que assim seja. Eu acho que vai ser uma reunião muito dura e que não vai ser fácil. E não vai ser fácil porque já deu para perceber que em determinadas matérias, nomeadamente na questão da defesa, há perspectivas completamente diferentes. Há quem está ao lado da Rússia, olha, os bálticos saíram agora da Convenção Internacional que proibia a utilização de minas no terreno, precisamente porque quer minar a sua fronteira com a Rússia. Esses têm uma preocupação. A Itália, num discurso dúbio, que ficamos ali. Depois há os outros pró-Rússia e, portanto, eu acho que vai ser uma reunião muito dura, mas vai pôr à prova a capacidade diplomática do Presidente do Conselho. Mariana, concorda? Um minuto mesmo? Sim, concordo. Nós temos um momento, o Conselho é um momento para também se aplicar, ou não, aquela regra de que juntos os países são mais fortes, e mesmo os países que têm dúvidas pontuais ou em função da sua situação específica ou dos investimentos que queriam fazer, alguns também precisam desta flexibilidade orçamental e, por isso, esse equilíbrio dentro do espírito aberto e da responsabilidade coletiva é possível, é desejável e é fundamental. Para a semana fazemos as contas ao Conselho Europeu, entre outros temas. Obrigado, regressamos então na próxima quarta-feira. Euronet Plus.